Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Como estão? Todos na paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Grande Momento, queridos. Que Deus possa abençoar todos poderosamente, a cada um que é inscrito, aqueles que vão se inscrever, aqueles que deixam like, os que não deixam, os que comentam, os que não comentam. Que Deus abençoe a todos, queridos, independentemente de participação ou não. Amém, glória a Deus, sois todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui com a gente, queridos. Em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre. De aprendermos um pouco mais do nosso Deus com muita humildade e reverência e também da sua palavra, buscando sempre dele a elucidação de temas para os nossos dias, para as nossas vidas cristãs. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema é maravilhoso, queridos. Vamos falar hoje de intimidade com Deus. Qual o seu nível de intimidade para com Deus? Qual o meu nível, qual o nosso nível, querido, de intimidade para com Deus? Queridos, porque existem diferenças, existe muitas vezes um amor. Tem uma palavra que diz que aquele que muito ama, muitas vezes aquele que tinha muitas falhas, que tinha muitos erros e muito lhe foi perdoado, ama muito mais. Não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para aquele sacerdote, para aquele homem que estava ali, perguntando porque a mulher estava ali aos pés de Jesus, se derramando sobre os pés dele. Ele disse: Simão, quem é que vai amar mais? Aquele que tinha mais pecado e que foram perdoados, ou aquele que tinha menos pecado? E ele diz: com certeza, o que mais tinha pecado, e é verdade. Então existem níveis e níveis de intimidade para com Deus. Você o ama? Eu creio nisso, queridos, por isso vamos falar. Aí, de início, eu quero trazer uma palavra aqui que está lá em Deuteronômio, queridos, no capítulo 7. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que se preparar primeiro, tem que fazer cursos, tem que estudar, tem que se formar, tem que ser uma pessoa muitas vezes intelectual para aceitar Jesus. Não, queridos. Deus não está preocupado com a nossa intelectualidade humana, não. Ele está somente preocupado com um coração contrito e quebrantado e com muita humildade para buscá-lo. Olha só como é que é o povo que Deus escolhe, queridos. Olha só isso aqui, ó. Porque tu és povo, está lá em Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 6. Olha só. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Olha só que maravilha, queridos. E sabe o que ele continua dizendo? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, porque é estudado, porque é um povo forte, um povo guerreiro. Não, queridos. E diz aqui, ó, porque fosse um povo numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Nós éramos menor de todas as pessoas, queridos. Nós éramos os mais inferiores, mas Deus nos chamou. E ele diz aqui, ó, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Olha aí. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Sabe o que significa isso aqui, queridos, nos nossos dias de hoje? O rei do Egito significa o próprio Satanás, queridos, porque vivíamos na escravidão do pecado. Era ou não era? Você não tinha liberdade para sair para um local se você tivesse uma roda de amigos, se você não tomasse ali um copo de cerveja, uma bebida forte, você não, muitas vezes ficava tímido, não conversava. Você precisava muitas vezes de uma dose de algum psicotrópico para poder ficar muitas vezes conversador, ficar aí, perder a timidez, né, querido? Soltar aí, falar, começar a conversar aí pelos cotovelos, porque tem pessoas que eram caladas, mas bastava tomar um pouquinho de álcool que começava a falar, queridos. Eita, Deus poderoso, pois Deus nos libertou, queridos. Porque disse aqui, ó, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa. Não pense que foi fácil não, queridos, nos resgatar muitas vezes das orgias, dos vícios, queridos, das jogatinas, de tudo quanto não prestava. Não pense que foi fácil não, ele teve que tirar com mão poderosa. E continua, ele diz, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou, nos resgatou. E sabe qual foi o preço desse resgate?
o sangue do seu Filho Jesus Cristo derramado em uma cruz, sendo santo, que ele não tinha pecado. Mas esse foi o preço do resgate, do meu e do seu coração para o nosso Deus. Vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vamos lá à frente agora, quer que você leia. Vamos lá, a palavra que está em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Olha só que maravilha a palavra do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, aqui é a vocação dos santos. Ou seja, o Senhor, lá em Deuteronômio, o Senhor nos chamou não porque fôssemos poderosos, porque fôssemos intelectuais, porque fôssemos homens, pessoas sábias, não, queridos. Nós éramos nada diante dele. Aí ele diz aqui, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha só, queridos. Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não, nós não tínhamos isso, queridos. Nós não tínhamos esse pedigree. Nosso pedigree, muitas vezes, era de escravidão, queridos. Vivíamos nas garras de Satanás. Esse era o nosso pedigree, mas Deus nos amou e nos resgatou com mão poderosa, como eu acabei de ler lá em Deuteronômio, queridos. Ele disse aqui, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu era um louco neste mundo, queridos. Eu creio que você também era. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, justamente aqueles que são intelectuais, que acham que sabem alguma coisa, queridos, sabem nada. Os intelectuais, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. Nós éramos fracos, não tínhamos em nós poder algum, queridos. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Olha só como é que Deus faz. Verso 28, Deus escolheu as coisas humildes. Está vendo aí por que eu disse? Que ele não está preocupado na sua intelectualidade, ele está preocupado com o seu coração, para ver se o seu coração é humilde, queridos, diante dele. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Éramos ou não éramos desprezados? Porque Satanás nos queria ver, queridos, nos guetos, nas orgias, jogados como trapos de imundícia. É assim que ele tinha prazer em nos ver. Nos fazia ali andar em se embriagando, nos sujando, nos embriagando nas orgias, na promiscuidade para agradá-lo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são. Nós não éramos, queridos. Para reduzir a nada as que são, ou seja, aqueles que se acham, nós, como nossa humildade, mas com a palavra de Deus, nós desmontamos toda a fortaleza do inimigo, queridos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Oh, aleluia, queridos. Esse é o nosso chamado. Qual o seu tipo de intimidade com Deus? Qual é o meu tipo? Qual o nosso tipo de intimidade com Deus? Para fechar essa palavra, queridos, eu quero que você vá lá em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel. Vamos pegar aqui Ezequiel. Deixa eu ver aqui Ezequiel. Vamos pegar aqui Ezequiel. Vamos pegar aqui Ezequiel. Deixa eu só confirmar aqui, queridos. 47. Lá no capítulo Ezequiel 47. Vamos ver aqui também uma palavra que vai nos elucidar aqui. Olha só, queridos, por isso que eu falei qual tipo de intimidade, qual a nossa intimidade para com Deus. Diz aqui, ó, Ezequiel 47, a partir do verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Presta atenção, queridos, isso aqui. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Está ficando mais difícil. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, cintura. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar.
Você está vendo, queridos, os níveis de espiritualidade para com Deus como é que é? Talvez quando começamos a nossa jornada de fé com Deus, talvez nós andávamos aqui, ó. Saiu aquele homem para medir e mediu 1.000 côvados. 1.000 côvados você sabe que significa em torno de 500 metros, ou seja, meio quilômetro, 500 metros. Porque o côvado, o tamanho do côvado é medido da ponta do cotovelo à ponta do dedo. Você bota o braço assim, ó, você vai até a ponta do dedo, em torno de 45 a 50 centímetros. Então, 1.000 côvados daria em torno de 450 a 500 metros. Aí diz que ele mediu esses primeiros 500 metros aqui e me fez passar. Águas que me davam pelos tornozelos. É fácil, né, queridos, passar em água pelo tornozelo? Muitas vezes nossa vida espiritual está somente até aí. Estamos andando só com os tornozelos, não temos dificuldade alguma para andar, queridos. Mas aí vem outro nível de fé. Mediu mais 1.000 côvados, ou seja, mais 500 metros aproximadamente, e me fez passar pelas águas que já me davam pelos joelhos. Olha a dificuldade chegando. Está vendo o nível de espiritualidade como vai trazendo dificuldade? E o que significa, muitas vezes, esses níveis de espiritualidade? Muitas vezes andar nos tornozelos, querido, significa muitas vezes que você vai lá uma vez ou outra no culto. Você vai lá de vez em quando você se lembra. Aí vai lá, vou lá no culto domingo, vou lá conversar com os irmãos, com os amigos, e conversa e cultua ali, somente vai para sua casa e como nada tivesse acontecido. Aquela palavra é como uma palavra que não frutifica, como se tivesse caído à beira do caminho na pedra, onde não tem terra, onde não tem raiz. Muitas vezes esse é o nível de andar com água nos tornozelos. E aí o segundo nível já é a água dando aqui, ó, mediu mais 1.000, me fez passar pelas águas e me davam pelos joelhos. Aí nos joelhos já tem um pouquinho mais de dificuldade. Não sei se você já foi na praia, você começa a andar ali na beira da praia, você começa a andar naquela água rasinha que fica jogando ali, que a praia joga, leva de volta as marés. E muitas vezes, quando você está só pisando só nos tornozelos, é tranquilo, você anda ali 5, 10 quilômetros se for necessário, mas quando você anda um pouquinho mais para dentro do mar, você já vai estar com água nos joelhos, você já vai ver que a dificuldade aumenta. E ele diz aqui, ó, e mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, a água que me dava pelos lombos já está na cintura, queridos. Você já não anda mais com facilidade, ou seja, você já vai estar mais compromissado com a obra de Deus, você já vai estar muitas vezes até participando de um grupo, participando de um coral, de um grupo de música, participando da juventude, ou do grupo do Senhor, das senhoras, grupo de orações, você já está fazendo mais parte, você já está se colocando mais à disposição de Deus na sua obra, você já está pelos joelhos, mas ainda há outro nível, ó. E mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas e me davam pelos lombos, ou seja, já está na cintura, você já está andando com dificuldade, você já está servindo a Deus, muitas vezes já está sendo injustiçado, já está sendo muitas vezes até levantam falso contra você, porque você já está comprometido com a obra de Deus, queridos. E aí vai ter mais um nível, o terceiro. Nós falamos do primeiro, do segundo e do terceiro, vamos para o quarto nível, que diz aqui, ó, mediu ainda outros 1.000 e era já um rio que eu não podia atravessar. Você já está, queridos, mergulhado na obra de Deus. Você já se entregou totalmente ao Senhor, você está à disposição de Deus. Você já participa, queridos, dos projetos, da sua obra. E aí são situações diversas na obra de Deus, você já participa, você já se coloca, você já não diz, eu não posso, não sei, eu tenho um compromisso. Não, você já diz, desse nível aqui, você já diz, eis-me aqui, como Moisés disse ao Senhor. Moisés diz, eis-me aqui. Queridos, mediu ainda outros 1.000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas me tinham crescido, águas que deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. Você não anda mais, queridos, nesse nível aqui. Você já está, como diz a linguagem hoje, você já está em outro patamar. Você já é um cristão já que faz a obra de Deus com carinho, que faz a obra de Deus com maestria, que se preocupa, que honra já a palavra de Deus e já está sempre, eis-me aqui para o Senhor. Está vendo, querido, como é que são os níveis de espiritualidade? Muitas vezes as pessoas não querem compromisso nos dias de hoje. As pessoas querem ir lá, muitas vezes, passa lá um domingo, congrega, vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, não quero compromisso, não quero responsabilidade. Hoje está. Creio que você tem visto falar dessas últimas pesquisas
que mostra aí, queridos, o índice de desigrejados a mais de 70%, queridos. É muito forte isso, queridos. Que eu, que você, que todos nós, mesmo que passamos por dificuldades, vamos voltar, queridos. Vamos voltar a congregar, vamos voltar a buscar o Senhor. Não vamos ficar andando somente com água nos tornozelos, não, nem nos joelhos, nem na cintura. Vamos mergulhar de fato e de verdade. Não vamos mais continuar somente andando, vamos nadar de braçada e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Amém, glória a Deus. Essa é uma palavra que eu deixo para todos nós, para você. Se você gostando, não deixe de compartilhar, deixar o seu like. Nos abençoe, queridos, com a sua inscrição no canal, em nome de Jesus. Seja um evangelista, aquele que nada, não aquele que anda com água nos tornozelos, mas aquele que já nada de braçada, que ele sempre diz para o Senhor: eis-me aqui. Oh, aleluia. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.